Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós temos estado a olhar para este livro que é a Bíblia e temos estado a ver o livro do Êxodo. É o segundo livro do Velho Testamento. Já vamos no capítulo 25 e se você nos tem estado a acompanhar, certamente tem visto como Deus tem falado ao seu povo. Deus aqui está a dar instruções para a construção do tabernáculo. O tabernáculo era um espaço onde Deus iria manifestar a sua glória, iria manifestar o seu poder ao seu povo. Até aqui Deus nunca tinha agido desta forma e agora Deus estava a dar instruções a Moisés para que eles pudessem construir este espaço, esta tenda, onde Deus iria manifestar então o seu poder e a sua presença ao povo. Já vimos que o Senhor disse claramente que não deveria estar preso a uma estrutura terrena. Deus não se fixa em casas feitas por mãos de homem. No entanto, o tabernáculo é algo que foi dado mais tarde e servia então para focar a atenção do povo no facto de que Deus estaria presente. Este Deus Todo-Poderoso que o povo tinha visto agir no Egito estaria presente no meio do povo. Esta estrutura serviria exatamente para assinalar a presença de Deus no meio do povo. E era isso que iria fazer a diferença. Não tanto para Deus, mas muito mais para o povo. Possivelmente este modelo do tabernáculo, esta tenda que foi idealizada e mostrada a Moisés, deve ter sido feito certamente através de alguma visão para Moisés perceber como deveria ser construída esta tenda, este tabernáculo. Os objetos sagrados descritos neste capítulo tinham um valor espiritual real. E ainda que fosse temporário, fosse alguma coisa que foi dada dentro do espaço e do tempo, no entanto, mais uma vez eles focavam a atenção do povo. Era necessário que estes móveis, esta estrutura, fosse exatamente como Deus tinha mostrado a Moisés. A Arca da Aliança, por exemplo, tinha o formato de uma caixa, como mais ou menos a de um cofre, e a medida era 115 centímetros de comprimento por 68 centímetros de altura e de largura. O seu principal propósito, o grande objetivo desta Arca da Aliança era conter as duas tábuas da lei. Ela também era o local onde Deus manifestava a sua presença ao povo, onde uma vez num ano o sacerdote entrava e colocava sobre este altar o sangue de um cordeiro inocente para purificação dos pecados do povo. Para construir esta arca foi apenas usado o ouro puro, do mais puro que poderia haver, e a estrutura era então feita de madeira. No entanto, esta estrutura de madeira era coberta por esse ouro puro, quer por dentro, quer por fora. Embora a parte visível fosse só a parte exterior, no entanto, este cuidado que havia para que toda a arca fosse bem preparada, toda ela bem revestida de ouro puro, quer o seu interior, quer o seu exterior. E isto revela a pureza com que as pessoas se deveriam entregar a Deus, as pessoas se deveriam relacionar com Deus com uma pureza que vinha do seu interior também. E era este o sinal que representava esta arca de ouro puro, quer por dentro, quer por fora. O nosso relacionamento com Deus parte exatamente do nosso interior, da nossa parte mais íntima. Por isso, quer o nosso interior, quer o nosso exterior, deve ser puro. Não é só as ações que os outros veem, que devem ser bem feitas, com alguma educação, com algum cuidado. Mesmo as ações que mais ninguém vê, mesmo os pensamentos ou as emoções que nós estamos a ter, devem ser puras, assim como era pura esta arca, quer por dentro, quer por fora. Esta arca ainda tinha uma coroa, e era uma coroa que estava à volta de toda a arca, na sua parte superior, portanto ela estava envolvida com esta coroa. E tinha também as argolas que foram colocadas nos 4 cantos das bases da arca,
para que fosse a arca carregada, ficando assim elevada acima dos ombros dos carregadores, e não tocasse os corpos daqueles que estavam a carregar então a arca. Esta arca tinha essas argolas propositalmente para que pudessem então colocar ali uns varais para poder carregar a arca ao longo da peregrinação que o povo estava a fazer no deserto. As tábuas da lei que estavam dentro desta arca serviam como um testemunho contínuo. Serviam como testemunho, quer para Deus, no sentido que Deus havia instituído as suas promessas ao povo, assim como as suas leis, quer como testemunho para o povo, que havia prometido obediência à palavra de Deus. E então a razão das tábuas estarem dentro desta arca servia a este propósito. É interessante realçar que este lugar sagrado, este tabernáculo que estava a ser construído, não continha qualquer imagens. Não havia lá imagem nenhuma de Abraão, ou de Isaac, ou de Jacó, ou algum dos patriarcas, de forma alguma. Ela simplesmente tinha os utensílios que Deus havia dado a Moisés, e dentro da Arca da Aliança então estava as tábuas da lei, estava a vara de Arão e um pouco do maná que haviam comido no deserto. Estes eram os símbolos que Deus tinha deixado para o povo. Agora vamos ver um pouco o propiciatório, que era um outro objeto que Deus havia dado para que fosse colocado dentro deste tabernáculo. A palavra propiciatório significa cobrir. Porém, o tempo verbal do qual deriva este substantivo é emprego sempre no sentido de fazer expiação, no sentido de retirar das pessoas a culpa, o pecado destas pessoas. É no sentido de que Deus se tornava propício para com o povo. Embora o propiciatório tivesse exatamente a mesma área que a superfície superior da arca, é usualmente conhecido como sendo apenas uma cobertura, o que não é muito correto. Se nós olharmos para o livro de 1 Crônicas, é um outro livro do Velho Testamento, no capítulo 28, verso 11, este lugar, Santo dos Santos, que é uma parte do tabernáculo, é chamada a Casa do Propiciatório. É assim designada por causa do mais sagrado objeto que se encontra no seu interior. Trata-se de uma peça única em ouro puro, o que indicava o seu grande valor e posição suprema entre todos os móveis deste tabernáculo. Depois temos também os 2 querubins. A forma destas figuras é desconhecida, por mais que tentemos dizer o que elas eram ou como elas eram, enfim, não sabemos exatamente como elas eram. Talvez elas fossem figuras humanas, não sabemos. Sabe-se apenas que tinham 2 asas, e que estavam nas 2 extremidades do propiciatório, formando assim uma peça única com o propiciatório e não como peças separadas. As suas asas eram levantadas e curvavam-se para a frente, a fim de cobrir este objeto, o propiciatório, enquanto os seus rostos estavam inclinados para baixo, como que a olhar para dentro do propiciatório. A santidade de Deus é tamanha que nenhum olho humano poderia olhar sequer para aquilo que representava a sua presença. E essa presença era indicada pelos 2 querubins. Assim, as asas destas figuras protegiam o olhar também do sumo sacerdote. Ali virei a ti, dizia Deus. Naquele lugar, em cima daquele propiciatório, Deus aparecia ao povo de Israel. Era onde Deus mostrava que Ele estava propício, estava favorável, que Deus aceitava aquele representante do povo, o sumo sacerdote. Quando este se aproximava com o sacrifício expiatório, com o sangue do cordeiro inocente do povo, Deus ali se mostrava favorável ao povo. Visto que este encontro entre Deus e o seu povo era o objetivo supremo do tabernáculo, o tabernáculo também era chamado então a tenda da congregação. Era um bonito termo para demonstrar a presença de Deus no meio do povo. Vamos ler então aqui alguns versos deste texto bíblico do capítulo 25. Vamos começar com o verso 10. Diz assim: Também farão uma arca de madeira de acácia. De 2 côvados e meio será o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura, e de 1 côvado e meio a altura.
De ouro puro cobrirás por dentro e por fora, e cobrirás e farás sobre ele uma bordadura de ouro ao redor. Fundirás para ele 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos da arca, 2 argolas num lado e 2 argolas no outro lado. Farás também varais de madeira de acácia e as cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas aos lados da arca para se levar por meio deles a arca. Os varais ficarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. E porás na arca o testemunho que eu te darei. Farás também um propiciatório de ouro puro. De 2 côvados e meio e de 1 côvado e meio farás 2 querubins de ouro. De ouro batido os farás. Nas 2 extremidades do propiciatório, um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade da outra. De uma só peça, com o propiciatório, farás os querubins, nas 2 extremidades deles. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com eles o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Como vemos, o tabernáculo era para caminhar pelo deserto. Estava construído nesse sentido. Todas as peças eram peças que deveriam ser transportadas através de varais. Era por isso que elas estavam construídas desta forma. Eram peças que eram para ser transportadas aos ombros, pois não havia, naquele tempo, os veículos que nós temos. Então elas deveriam ser transportadas pelos sacerdotes. Deveria ser transportado assim também todo o tabernáculo. Para onde quer que o povo fosse, eles deveriam levar este tabernáculo consigo. A finalidade do propiciatório é que é aqui muito importante. Diz o texto bíblico: ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo, acerca de tudo o que eu te tenho ordenado para os filhos de Israel. A arca era feita então de madeira de acácia, coberta de ouro puro, mas ela simbolizava a perfeição de Cristo. Ela simbolizava de alguma forma a presença de Deus no meio do povo. Era Cristo na sua divindade e na sua humanidade. A divindade de Cristo, poderíamos dizer assim, era representada por este ouro finíssimo, enquanto a humanidade de Jesus estava representada aqui pela madeira. Cristo é este ser perfeito, como o ouro representa a perfeição, sem qualquer defeito ou impureza. Deus é assim, é totalmente perfeito. Esta unidade entre a madeira e o ouro mostram este simbolismo perfeito que Deus queria transmitir ao povo de Israel, sem que, no entanto, haja uma mistura entre as 2 naturezas. Assim como o ouro não se mistura com a madeira, nem a madeira com o ouro, também a natureza divina de Jesus não se mistura com a natureza humana. Em Jesus, essas 2 naturezas coexistem perfeitamente. Vemos Jesus como humano tendo fome, tendo sede, estando cansado ou com sono. Vemo-lo a comer e a beber, a descansar, a dormir, sofrendo e chorando. Mas também vemos Jesus como todo-poderoso, divino, no qual Ele julga os pecados, cura as pessoas de enfermidade. Vemos Jesus agindo com pureza, com retidão, com justiça. Vemos Ele agindo, acalmando o mar e a natureza. Vemos como Jesus era perfeito Deus e perfeito homem. Em João, capítulo 10, verso 30, no Evangelho de São João, vemos Jesus dizer: eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Ele era a imagem perfeita de Deus Pai. Os milagres todos que fez, as profecias todas que se cumpriram nele, atestam que ele era de facto Deus. Tão divino quanto Deus Pai, mas ao mesmo tempo tão humano como qualquer um de nós. Mas com uma diferença, é que Jesus não tinha pecado. No livro de Colossenses, no Novo Testamento, no capítulo 2, verso 9, lemos o seguinte a respeito de Jesus:
Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus era plenamente Deus. Jesus não era um homem que a certa altura da sua caminhada desenvolveu uma consciência divina. Não era isso. Jesus sempre foi perfeito Deus e ao mesmo tempo perfeito homem. É por isso que Jesus poderia dizer, como disse, está registado no Evangelho de São João, capítulo 14, verso 1, assim como no verso 9, em que diz: credes em Deus, crede também em mim. Quem me vê a mim, vê ao Pai. E isto são palavras do próprio Jesus Cristo. Jesus era Deus e ao mesmo tempo ele era homem. Era o homem perfeito e Deus perfeito. Ele tinha as duas características, quer a natureza humana, quer a natureza divina. O ouro e a madeira desta arca, juntas, elas olham para Jesus Cristo, apontam para Jesus Cristo, como perfeito homem, mas ao mesmo tempo perfeito Deus, com material perecível, mas ao mesmo tempo com material duradouro. O material perecível, que é a madeira, e o duradouro, que é o ouro. Deus fez isso em Jesus Cristo. Jesus tornou-se, digamos assim, a materialização desta arca. O simbolismo que esta arca tinha para o povo de Israel veio a ter na pessoa de Jesus Cristo. Ela continha a arca 3 elementos essenciais dentro de si: o maná, a vara de Arão e também as tábuas da aliança. A vara de Arão representa a ressurreição de Cristo. O maná fala-nos acerca de Jesus como o pão da vida, aquele que alimenta o seu povo. E também as tábuas da lei, que continham os 10 mandamentos, falam-nos da vida que Jesus viveu, cumprindo rigorosamente toda a lei. Ele nasceu como rei, viveu como rei, morreu como rei e ressuscitou como rei. E um dia Jesus voltará para estabelecer o seu reino na sua totalidade. O programa de Deus, no que se refere ao governo de Cristo neste mundo, continua em vigor. Nenhum plano divino pode passar sem ser cumprido. Jesus Cristo em breve virá como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para implementar um reino de justiça e de verdade no nosso meio. O maná fala-nos de Cristo como sendo o profeta. Cristo falou as palavras de Deus. Jesus disse que o verdadeiro pão que desceu do céu não foi o maná do deserto, no qual Moisés e o povo se alimentaram. O verdadeiro maná que desceu do céu foi Jesus Cristo. Foi Ele mesmo a mensagem de Deus aos homens. Era Ele a palavra de Deus, o Logos de Deus, a palavra e o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele era o princípio e é o fim. Cristo é a grande mensagem de esperança para o homem. Mas agora, voltando ao nosso texto aqui, vamos ver que a vara de Arão fala da obra de Cristo como sacerdote. Ele é um profeta, é o mensageiro de Deus ao homem, mas o sacerdote é o mensageiro do homem para com Deus. Como sacerdote, Cristo se ofereceu por si e por mim, dando o seu próprio corpo em nosso favor. Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, ressuscitou de entre os mortos e está sentado à direita do Deus Pai, no trono celestial, onde fala com Deus e intercede por cada um de nós. Assim sendo, Jesus Cristo é profeta, sacerdote e rei. Este lugar de misericórdia, exatamente no topo da arca, o lugar onde o sumo sacerdote coloca o sangue dos animais sacrificados, fala-nos da morte de Cristo na cruz, que deu o direito da vida eterna a cada um de nós. Jesus tomou o seu sangue para apresentar no trono de Deus. Hoje nós vamos à presença de Deus confiados no sacrifício de Jesus Cristo e na certeza de que Ele, Jesus, é o nosso grande sumo sacerdote que subiu aos céus. Esta é a grande mensagem do Evangelho, é que podemos ter um relacionamento íntimo com Deus por causa da pessoa de Jesus Cristo. Podemos ir com ousadia até à presença de Deus, a esse trono de graça, a fim de obtermos favor de Deus, ao fim de que Deus nos seja propício, a fim de alcançarmos a bondade de Deus no nosso dia-a-dia. Podemos falar com o nosso sumo sacerdote através da oração. Podemos dirigir-nos a Ele e encontrarmos graça e seu favor quando estamos aflitos. Jesus Cristo entende-nos, pois Ele foi semelhante a nós,
Só que Jesus não pecou, não teve pecado. A Epístola aos Hebreus, no capítulo 4, verso 14 a 16, nos diz: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetra nos céus, conserva-nos firmes a nossa confiança, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele em tudo tentado, em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono de graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O socorro de Deus é certo, pois temos a garantia do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, e a sua presença nos céus ao lado do Pai é a garantia de que Ele nos vai socorrer na hora da aflição. Na primeira carta de João, no capítulo 5, verso 13 em diante, temos uma referência ao poder da intercessão de Jesus Cristo. Jesus nos diz: Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe temos pedido, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Podemos descansar na nossa fé. Deus está atento às nossas orações e Deus quer que nós tenhamos a certeza deste relacionamento com Ele. Foi exatamente por isso que Ele nos deixou a Bíblia escrita, para cada um de nós olharmos para ela e podermos relacionar-nos com Deus. Deus deixou os utensílios no tabernáculo para que de alguma forma apontassem para uma relação com Deus. Cristo, Ele habitou no nosso meio, Ele viveu entre nós, morreu e ressuscitou e subiu aos céus para nós termos este relacionamento com Deus, Pai. Ele deseja que você e eu pudéssemos ter acesso livre a uma relação íntima com Deus. E isso passa hoje pela pessoa de Jesus Cristo. Estes utensílios que nós analisamos aqui no livro do Êxodo e apontam para a pessoa de Jesus Cristo e apontam para esta relação que nós podemos ter com Deus. No próximo programa nós vamos continuar a olhar para este livro do Êxodo e o que é que estes utensílios que Deus vai dando ao povo de Israel significam para nós hoje. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.